Olá, mulheres, tudo bem com vocês? O assunto do vídeo de hoje é a queda e a redenção em Jesus. Tá bem? Vamos orar? Senhor Deus, nós te entregamos este momento, Pai, para que tu possa estar falando conosco, Senhor, e te revelando a nós, para que a gente fique cada dia mais parecida contigo. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Bom, então no vídeo anterior nós falamos, Deus tem um propósito e no propósito de Deus há um lugarzinho para mim e há um lugarzinho para ti, né? Não é à toa que nós chamamos esse projeto de Mulheres no Propósito, porque o propósito ele não é nosso, o propósito é de Deus, então nós temos um lugar no propósito de Deus, tá bem? E esse lugar é um lugar onde nós temos responsabilidades, né? E é um lugar de comunhão com o Pai. Então Deus quer ter comunhão conosco, e à medida com que a gente vai tendo comunhão com Ele e ficando mais parecidas com Jesus, nós vamos então glorificando o Pai, quer seja com o nosso caráter ou até mesmo com as nossas atitudes, tá bem? Mas no final do outro vídeo, nós refletimos que Deus tem esse propósito, né? Criou o homem com este propósito, no entanto, o homem caiu, né? O homem pecou. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre a queda do homem e como retornar ao propósito de Deus. Então, vamos abrir as nossas Bíblias em em Gênesis 2:15, que diz assim: O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Depois, ali em Gênesis 3, de 1 a 7, diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: Onde está você? E ele respondeu: Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Amadas, Deus, ele andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia. Todos os dias ele ia ter comunhão com o homem. Mas depois que o pecado entrou no mundo, depois que Adão e Eva decidiram pecar, eles foram retirados de dentro do jardim, né? Aqui no versículo 21 diz assim: O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas
vestiu Adão e sua mulher. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Aqui eu creio que Deus impediu o homem de comer da árvore da vida eterna depois de ter comido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu creio que Deus impediu que o homem vivesse eternamente no pecado. Por isso, o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma lâmpada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Então, Deus havia dito para o homem que o homem iria morrer se ele comesse, da árvore do conhecimento do bem e do mal. E essa morte que Deus fala para o homem é uma morte espiritual, uma morte da comunhão entre Deus e o homem. Foi isso que aconteceu. Deus tinha comunhão todos os dias com o homem, No final do dia, Deus vinha, a gente brinca que Deus vinha tomar chimarrão com o homem. Quem é aqui do sul gosta muito, de chimarrão, a maioria pelo menos. E depois que o pecado entrou no mundo, como Deus, ele é santo, e o homem decidiu, pecar, tomar suas próprias decisões e viver independente de Deus, o homem morreu espiritualmente. Então, antes, o homem que era filho de Deus passou a se tornar apenas uma criatura de Deus, o que é muito triste. Mas, mesmo assim, Deus, ele enviou o próprio Filho dele, Jesus, para nos dar um novo acesso ao Pai. Então, Jesus, ele é a porta da salvação, ele é a porta para o retorno ao propósito de Deus. Tá bem? A gente vai ver agora alguns textos que vão nos fundamentar nisso também. Romanos 3, 21. Que diz assim: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, esse texto aqui ele é muito precioso, Vamos destrinchar ele um pouquinho. Então, ele fala aqui, no 21, agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Então, aqui ele está falando do Antigo Testamento, Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Então, a justiça de Deus, ela vem através da fé em Jesus Cristo. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O que ele quer dizer aqui? Que todos pecaram, todos que nascem em pecado, nascem com o pecado de Adão, com o pecado original, Todos que nascem são descendentes de Adão, E aí herdam este pecado, tá? Então, eles nascem afastados de Deus, tá? Então, Deus os vê apenas como criaturas e não como filhos, porque eles não têm comunhão com Deus, eles vivem uma vida independente de Deus. No entanto, através da fé em Jesus, há a possibilidade de nós retornarmos a este propósito de Deus, tá? O propósito de Deus, que é de ter uma comunhão conosco e de nós sermos semelhantes a Jesus para glorificá-lo, tá bem?
sendo justificados gratuitamente por sua graça por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Ou seja, né, pela fé e não por obras, tá bom? Não é por algo que a gente faça por mérito nosso, mas é pela fé em Jesus que nós somos salvos. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Bom, então no próximo vídeo nós vamos ver como passar por essa porta, que é Jesus, e retornar então ao propósito de Deus para a humanidade.